Fala pessoal, estamos começando mais um Isencast e hoje eu estou ao meu lado do Rodolfo, mais uma vez aqui conosco. Ó, tem uma coisa aqui, né? Pela segunda vez que você está aqui no podcast, daqui a pouco a gente vai levar as contas aqui do podcast para você dividir com a gente, tá? Não vem mais. É sempre assim, né? Um boletim, ó, a próxima vez a internet você tem que pagar, hein? Não venho mais. O Rodolfo que é endócrino, né? Com uma atuação aí bastante na área de emagrecimento. E hoje ele vai ajudar um pouquinho pra gente falar sobre reposição hormonal. E ao lado dele tá a esposa dele, a Bruna. Obrigado, Bruna, pela presença. Oi. Tudo bem? Gente, obrigada. Muito obrigada, Léo, pelo convite. Isso aí. Ó, Bruna, então, ó, já que vocês estão vindo em dois, dá pra dividir a conta e ficar mais tranquilo. Eu não vou dividir nada, não. Primeira vez que tô estreando o podcast aqui, então... Ela ganha mais. Ela ganha mais. Coitada. A Bruna que é ginecologista, e ela também tem muita atuação, realmente, nas mulheres nessa parte da reposição hormonal, né, Bruna? Uhum. Gosto bastante, recebo muitas pacientes, né, nessa faixa etária de perimenopausa, pós-menopausa, bem legal. E antes de tudo, vamos pela pergunta mais polêmica, né? Tem benefícios a reposição hormonal ou são só riscos? O que você acha, Rodolfão? Eu acho que não tem risco quando feito com acompanhamento médico, com auxílio de exames laboratoriais, exames de imagem e com consciência. Malefícios, eu vejo nenhum, tá? E benefícios, eu acho que a gente ficaria uns 3 dias aqui pra eu te falar. Incontáveis, né? Incontáveis. É simplesmente você devolver a vida pra uma pessoa que tá perdendo hormônio, e hormônio é vida, né? Quando a gente tá falando de reposição hormonal, realmente das pessoas que já não estão produzindo mais hormônio, Exato. né? A gente vai acabar explicando, acho que vou deixar a Bruna explicar qual que é essa fase, né? Tanto do homem quanto da mulher, de que ele para de produzir o hormônio, ou que a mulher para de produzir. O que acontece nessa fase? Como é que essa fase acontece? Só fazendo, acho que um adendo, né, que você comentou aí, você perguntou com relação a riscos, né, será que é um risco, será que é um benefício? Eu recebo a grande maioria das pacientes, quando eu começo a introduzir a ideia de reposição hormonal, eu acho que elas ficam muito... arregalam o olho, mas reposição hormonal, né? E já acende aquela luzinha na cabeça da paciente, nossa, mas hormônio, câncer, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu sempre tento tirar da cabeça das minhas pacientes. E da onde que vem isso, né? Essa ideia, né, vem de muito antigamente, que a gente tinha só hormônios sintéticos, eram utilizados hormônios derivados dos equinos, enfim, e que a gente até via, né, aumento de número de câncer e tudo mais. Hoje a gente utiliza os hormônios bioidênticos, né, nem sei se podia que são os de molecularmente idênticos aos nossos naturais e que só trazem benefício. Não que eles são produzidos por nós, né, eles são Não, produzidos em laboratório, né, mas eles têm a mesma estrutura molecular dos nossos hormônios, né, então eles vão atuar nos mesmos receptores que os nossos hormônios naturais atuam. Sim, não? Então, por isso o risco dele é muito inferior. Esses hormônios que a Bru falou, que lá no começo eram... Eu tava dando uma pesquisada, né? Antes, quando a gente fez o curso, o REM, que é um curso específico para reposição hormonal para mulheres na menopausa. E a reposição hormonal nas mulheres na menopausa começaram com estradiol sintético de urina de égua prenha. Né? Então não tem como a gente imaginar que alguma coisa que vem do cavalo vai dar certo na mulher, no ser humano. Assim como muitas pessoas por muito tempo tiveram reação à insulina, porque a insulina também vinha do boi. Né? Era uma insulina estudada, mas vinha do boi, e aí fazia toda essa alteração. Hoje a gente tem as insulinas base, que são molecularmente parecidas com as nossas, e os hormônios também, que são parecidos com os nossos. Então, o próprio GH também, as primeiras vezes que foi era retirado de cadáver, né? Então. Tem como, né? E aí hoje a indústria farmacêutica evoluiu muito, né? Então, assim, seria até, como posso dizer, parece que a gente estaria não utilizando de um benefício que nós mesmos criamos. Um ser humano criou um benefício que pode trazer qualidade de vida, talvez, para as mulheres ou para os homens que já estão numa fase onde estão com os hormônios mais baixos. E a gente está não usando porque
a gente ainda tá com um pensamento negativo Sim. vivendo o passado, né? Uhum, Então, exatamente. E eu acho que é até uma polêmica, né, cara? Porque muitas vezes a indústria e a mídia não... A mídia também, indústria farmacêutica, não estimula tanto as pessoas a estudarem a reposição hormonal, dando esse medo, porque tem tantos benefícios que tiram essas pessoas de várias doenças que quebra o sistema de venda de medicamentos. Entendeu? Então, se você vai numa farmácia, você não vê hormônios... Você tem o estradiol, que é o estrogel. Tem um. Mas assim, é mais ou menos aquela dose muito baixa que não vai trazer tanto benefício, aquele placebo, né? Já se você faz específico para cada paciente, você traz tanto benefício que você acaba quebrando uma linha de doenças dessa pessoa. Isso a gente tá falando de você fazer um hormônio que seja mais personalizado para aquela pessoa, uma Exato. forma de uma manipulação baseado nas doses que aquela pessoa aceita. Sim. Eu acredito que isso seja legal também. Mas eu acho legal a Bru explicar pra gente por que essa mulher, as mulheres, na verdade, elas são mais prejudicadas até que os homens nessa fase do climatério. Pra explicar pro pessoal por que a mulher entra no climatério, o que acontece nela, como é que é a parte fisiológica e por que ela se beneficia tanto depois quando ela entra com reposição hormonal. Bom, é uma fase que infelizmente todas as mulheres vão passar, né? E por que acontece? Nós mulheres, diferente dos homens, a gente nasce com um número específico, né? Um número X de óvulos, tá? Então, com o passar dos anos, né? Durante a menstruação, durante até o período de puberdade mesmo, a gente já tem um número extremamente inferior ao que a gente nasceu. Por apoptose, vai morrendo mesmo, e com as menstruações, para você ter uma ideia, a gente vai eliminando em cada menstruação uma média de 1000 óvulos. Então, é uma eliminação, assim, muito grande, né? E com o passar dos anos, toda vez que a gente menstrua, elimina, e até que chega uma hora que esses óvulos acabam, né? E aí a gente para de ter produção hormonal. Eu costumo falar para os meus pacientes, a gente vai esperar você entrar totalmente em falência ovariana para a gente começar uma reposição hormonal? Hoje a gente sabe que existe uma janela, né, de ótimo para a gente começar a reposição hormonal, que é quando ela começa a ter os primeiros sintomas, né? Não necessariamente ela já tem uma data específica da menopausa, ela ainda está tendo uma ou outra menstruação, mas ela começou a já ter os primeiros sintomas. Essa é a janela de oportunidade para a gente estar começando a reposição hormonal. A grande maioria das mulheres costuma começar com sintomas de ou ressecamento vaginal, falta de lubrificação, só redução de libido, os fogachos. Não são todas as mulheres que têm fogacho, que é aquele calorão que sobe do nada. Que elas falam, doutora, eu sinto um calorão que sobe do nada. É o fogacho. Alteração de sono também, né? Alteração de sono. Então, todos esses sintomas já são sintomas... cada mulher vai ter o seu, é muito individual. Não existe uma regra. Tem mulher que tem todos, tem mulher que tem só um. Não existe uma regra. Então, é bom a gente estar sempre atento, fazer esse tipo de pergunta para ela, qualidade de sono, tá sentindo alguma alteração de libido, lubrificação, nessa faixa etária é essencial a gente investigar, porque essa é a janela de oportunidade para a gente começar. Então, quando a gente não espera realmente ela entrar numa falência total ovariana, né? Sim. Não ficar totalmente sem hormônios. Isso, exatamente. Já começa realmente a tratar com uma antecedência, ela Sim. tem uma melhora realmente de qualidade de vida superior. E a gente tem menor riscos também, né? Sim, exatamente. Porque se você, principalmente pelo estradiol, né? Que você repõe depois, né? Que é um hormônio que media a parte de mama, né? Uhum. Se você entrar depois de, acho que não lembro exatamente 2 ou 4 anos, que é depois que ela já entrou, que aumenta mais o risco depois. 5. 5 Não, anos? 5 anos. 5 a 10. Então, se você ficar se 5 ela a entrar 10. numa falência ovariana de mais de 5 anos, a chance aí que piora o risco, né? Então, isso, aí que lá é que mora o risco, né? Exatamente. E é interessante que eu recebo muita paciente no consultório também, nessa fase aí de 40, 50 anos, que elas não percebem que elas estão entrando na menopausa. Por quê? Porque os sintomas são muito parecidos com a fadiga do dia a dia, né? Os primeiros sintomas, aquela insônia, então a pessoa é agitada, ela é ansiosa, ela não dorme bem, e aí ela já começa a ter uma variação do sono dela. Então, um dos primeiros sintomas, que é por conta da queda da progesterona, que é um hormônio muito importante,
já vai começando a dar essa insônia. Alteração de humor. Começa a brigar com o marido. Muitas vezes elas não associam isso de jeito nenhum, porque são sintomas muito comuns, né? E é engraçado não que associa isso quando a paciente chega no consultório junto com o marido, você pergunta se ela tem alguma alteração de humor, ela fala que não, o marido fala, tem sim. Já tá há tanto tempo junto, já tá acostumado. E aí, muitas vezes, essa mulher ela só vai buscar mesmo uma reposição hormonal, só vai entender da reposição hormonal a hora que ela começa a sentir os sintomas mais específicos do estrógeno, que é o ressecamento vaginal, a perda do libido, a queda da testosterona também, né? Por causa da queda do libido, do estradiol. E as aí, alterações menstruais, né? E as alterações que são as primeiras menstruais também. Né, que aí começa, tem ciclo que vem, que vem menstrua, né? Tem ciclo que não menstrua, às vezes fica 2 meses sem menstruar, de repente menstrua de novo, então fica uma bagunça, isso aí é clássico. Mas o engraçado, assim, o que eu acho mais difícil às vezes de a gente entender, é que essa mulher, geralmente ela é exposta, né, ao hormônio durante toda a fase da vida dela, né? Então ela chega ali logo na adolescência, quando ela começa a ter o boom de testosterona, ter espinhas e tudo mais, a primeira coisa... Não tô criticando, pelo amor de Deus, ginecologia. Mas é o mais comum começar a pílula anticoncepcional, Vamos começar a pílula anticoncepcional para você parar de ter espinhas. Não, e não só isso. Quantas na puberdade, que é o período de amadurecimento do teu eixo hormonal, que realmente acontece uma irregularidade menstrual nessa fase fisiológica, quantas não chegam no consultório? Eu comecei pílula anticoncepcional para regular minha menstruação. E você acha que isso prejudica a ovulação ali, prejudica a quantidade, o uso do anticonceptivo prejudica a quantidade de óvulos ou até a fertilidade dessa mulher? Por incrível que pareça, já existem estudos que mostram que o uso prolongado de anticoncepcional ele pode acelerar o processo de menopausa. Sério? Sério. Então aí o mais interessante é que assim, é um contrassenso, eu acho, é uma crítica para nós, profissionais de saúde de uma forma geral. Então, nós expomos uma pessoa durante a vida toda ao hormônio, né? Falando que o hormônio traz benefícios, sendo que ela tem o hormônio dela naquele momento, né? Sim. Na hora que falta o hormônio, que traz qualidade de vida, a gente tira ou fala pra ela que ela não pode usar o hormônio, porque aí vai ter riscos. Então. Eu acho que isso é algo pra gente se pensar, né? Assim, se você tá escutando esse podcast, que o principal objetivo do podcast é a gente trazer um conteúdo de forma filtrada, né, pra pessoa. Pô, pense bem, né, nisso que eu falei. Será que você não tem um erro aí, né? E é interessante nessa parte da acne, né? A hora que a menina entra na puberdade, que dá aquela explosão de testosterona, que ela começa a ter acne, entra com anticoncepcional e para completar, para cereja do bolo, a espirolactona, né? Que é um diurético com aldactone que vai acabar cortando essa testosterona da paciente. Aí ela chega com 20 anos, cansada. Não tem massa muscular, né? Não tem massa muscular, queda de libido, indisposição, irritação, ansiedade, resistência à insulina, síndrome metabólica. A gente esquece o quanto... Aí depois parece que nós somos tão a favor da insulina que a gente esquece realmente... Ou da insulina ou da testosterona, que a gente esquece realmente os benefícios da testosterona, que é tudo isso, por isso que ela serve, né? Sim. Né? Ela é tão importante pro homem quanto pra mulher. Sim, sem né? dúvida. E o problema é que resolve, né? O anticoncepcional, a hora que ele entra pra tirar a acne, ele resolve. Mas ele resolve porque ele engana, ele mascara, né? Exato. A verdade é que ele tá mascarando. O anticoncepcional, as mulheres não sabem disso, mas ele faz uma menopausa química no organismo da mulher. Sim. Né? Então, um bloqueio hormonal, assim, muito importante. E elas não têm essa noção de que aquela pílula, ela tá fazendo... Por que ela tá melhorando a acne? Tá fazendo bloqueio hormonal, tá reduzindo a oleosidade de pele, mas por esse motivo. Então, você pensa, uma menina de 20 anos, tendo ali seus hormônios numa faixa de uma mulher da menopausa. Como que isso pode ser bom? Né? Então, realmente, a gente... Tem malefícios quando ele é mal utilizado. Então, a gente que o consenso nosso hoje é de utilizar ele de uma forma totalmente individual. Né? E totalmente individual, claro, com salvas exceções, né, que a gente tem indicação. E é interessante, né, porque daí você conversa com essa paciente, a gente que atende com mais tempo essa paciente, conversa, pergunta de estilo de vida, de atividade física, de alimentação, você vê que tá tudo errado. Ela não toma água. A única água que ela toma é
com o anticoncepcional, né? E aí você vai falar pra ela assim, então, mas eu vou precisar que você pare de tomar o anticoncepcional. Ela fala assim, mas doutor, vai voltar minha acne? Eu tenho grande dificuldade, mas sabe o que eu falo? Falo assim, na época que você parou, você mudou sua alimentação? Exato. Você parou de comer glúten? Você parou de Pois comer é, laticínio? Você pois fez é. exercício físico? Pois é, exatamente. Eu falo assim, confia em mim, que dessa vez, se você parar e fizer dieta... Vem comigo. Porque assim, essa mulher, ela chega pra mim pedindo performance, né? Quero performar melhor. Eu falo, não adianta eu te dar testosterona se você tá usando Esse estrogênio. HBG de 250. Não vai adiantar. Vou te dar retenção e não vou te dar o benefício que vai ter testosterona. Sim. E aí eu falo, tem que parar o anticonceptivo. Isso aí eu... Quantas vezes eu não peguei paciente de chegar... fulano me passou testosterona, mas eu uso tal pílula combinada. Viu? Não tá adiantando nada a testosterona que você tá usando. Entendeu? Aquela Você tá jogando paciente- no lixo. Aquela paciente mesmo que a gente conversou um tempo atrás, que eu atendi, ela veio com implante Gestrinona, gestrinona, testosterona e anticoncepcional pra parar com a acne. Então, Você vai falar assim, meu Deus. tá tudo errado, né? Mas vamos lá, pessoal. A gente tá falando dos problemas que a gente acontece sim. hoje, né? Mas como seria a melhor forma da gente resolver, por exemplo, chegou essa paciente hoje com 14 anos e ela vai realmente reclamar desses efeitos que ela tem, que esses sintomas da própria fase que ela está passando, como a gente poderia orientar ela de forma melhor e como também a gente poderia utilizar um método anticonceptivo para essa pessoa para essa paciente também que não quer eventualmente ter uma gestação naquela fase, né? Na Acho fase que da nenhuma adolescência. quer, né? Nessa fase. Então, eu acho que cabe aqui sempre orientar a paciente que, tendo uma mudança de estilo de vida, né, a gente tem uma melhora muito grande da acne. A acne é a inflamação, né, e a principal fonte de inflamação do nosso organismo é via alimentação. Industrializados, fast food, né, glúten, lactose, açúcar, porque é uma fase que, querendo ou não, adolescente é um bichinho assim, louco por açúcar, né? Impressionante. Então, tentar conscientizar essa menina de que uma mudança de estilo de vida, com uma dieta saudável, livre de fatores inflamatórios, atividade física, ela já vai ter uma melhora muito grande, muito grande. Como é que a gente vai resolver a parte anticonceptiva dela? Então, aí a gente tem outras opções muito superiores, né? Por exemplo, a gente tem DIUs totalmente livre de hormônios, né? Hoje a gente tem o DIU de cobre com prata, que seria, na minha opinião, o ideal, né? Claro que a gente tem que avaliar, né? Cada método é individual para cada menina. Tem meninas que têm fluxos menstruais extremamente intensos e que nem sempre é uma boa opção o DIU de cobre com prata, mas... é uma opção. E hoje a gente tem o de última geração que surgiu aí o hormonal, que é o Cailina, né? Ultra mega baixa dosagem, ele é hormonal, reduz menstruação, mas não faz influência de eixo hormonal. A menina vai ter sua produção hormonal normal, então é uma ótima opção também. Então, assim, hoje uma adolescente, ela pode muito bem colocar um DIU. Totalmente. Essa é uma dúvida que eu recebo muito. Mas eu nunca engravidei, eu posso pôr um DIU? Com certeza, com certeza. Não tem esse pré-requisito para pôr DIU. E explica pro pessoal como funciona assim a parte do DIU hormonal e o DIU não hormonal. Por que ele seria a melhor opção nesse sentido? O não hormonal, porque ele é realmente totalmente livre de hormônio, né? Ele não vai ter nem nada de hormônio sintético no teu organismo. Então, vai funcionar tudo da forma totalmente fisiológica, né? A integridade de hipotálamo, hipófise, vai ser 100% natural. Mas como funciona a parte da anticoncepção? Assim, Então... ele não tem a concepção ali por falta de nidação ali do óvulo? Também, né? A ação dele, na verdade, é o cobre. Tá? A gente fala isso é uma coisa que sempre surge. Eu tenho DIU de prata. Não, vamos lá, não existe DIU só de prata, tá, gente? É DIU de cobre com prata, porque a ação dele de anticoncepção é do cobre. O cobre, ele faz uma reação inflamatória dentro do útero, né? Então, tem a liberação ali de um monte de substâncias inflamatórias. Essa reação inflamatória já faz a questão de morte dos espermatozoides, e tem ali também o próprio dispositivo dentro do útero, ele faz como se fosse inibe a inidação, né? Não permite que tenha
Fecundação. Um local pra grudar o embrião, né? Pra nidação, aderir. Pra né? nidação. É que nidação nem todo mundo vai entender o que né? Nidação é quando o óvulo O óvulo, gruda ele gruda no parede. no útero, E a Uma parte aula. hormonal, o Quilena, o Mirena também, já né? os DIUs hormonais, eles têm uma progestina, né, sintética, que é a levonorgestrel, dosagens totalmente diferentes, né, do Mirena e do Caelina, mas a ação deles é essa progestina sintética, né, ela vai atuar ali no endométrio, atrofiando, então afinando essa camadinha do endométrio, que é a camada que faz a menstruação, então afina super essa camadinha, de forma que algumas mulheres, inclusive, param de menstruar, né, totalmente durante esses 5 anos. E além de atrofiar essa camada da menstruação, ele também faz um acúmulo de muco, né, um espessamento do muco cervical, que é o muco da entradinha do colo do útero ali. Então, fica um muco bem espesso, de forma que não deixa subir espermatozoide para dentro do útero. Então, o índice de falha dele é baixíssimo, é excelente, é muito bom. E aí, por ser uma ação local, você não tem um nível sistêmico. Exatamente, e é uma ação muito mais local. Claro, não dá pra você garantir que não vai nada de hormônio pra corrente sanguínea, mas a quantidade que vai... Acaba indo bem pouquinho, mas bem pouquinho. Acaba indo mínimo mesmo, não influencia no eixo hormonal. O paciente tem produção normal de testosterona, estradiol, hormônio normal. Tem ovulação normal, o paciente ovula. Então, influencia até menos na parte ovulatória. Então, assim, Sim, não. a chance de você perder em tese menos óvulos ali é menor. Não, na verdade não. É igual. É igual, não influencia isso. Então, bem legal. São informações que eu também não tinha total conhecimento. Tô falando, é uma aula. Então, isso que é bom, né? Bom a gente trabalhar em equipe, porque a gente não dá pra gente saber tudo, né? E tem mais coisas, né? Esses são os benéficos. Aí tem o anticoncepcional, que é sempre muito maléfico. E aí tem o Implanon, né? Que esse é pesado de maléfico. Olha, depende, né? Tem indicação, né? Eu acho que a gente tem que individualizar sempre. Eu tenho paciente que tem indicação pra ele, né? Mas, assim, eu não... O Implanon, ele não deixa de ser um hormônio sintético também é só de progestina, uma progestina sintética, porém ele faz concentração sanguínea, né, porque ele é colocado no subcutâneo, então ele vai o hormônio todo para a corrente sanguínea, né, então é um pouquinho diferente, não é uma ação local, ele faz inibição mesmo. É sempre importante individualizar, mas a gente estava tentando resolver o problema de uma adolescente, por exemplo. Sim. Então, assim, legal, acho que depois essa adolescente passou de fase, talvez melhorou os seus hábitos alimentares, colocou ali um método anticonceptivo que não vai influenciar tanto ali, até no desenvolvimento dela, né? Né? Que é muito importante essa fase. Eu brinco que a fase de ganho de massa muscular, pra mim, foi a maior fase. Então, a massa que eu mais evoluí foi dos meus 12, 13 anos, que eu comecei a treinar com 13 anos até meus 18, que eu falo que eu cheguei que eu tenho uma massa que é aqui que eu não perco, que é a frase que eu construí lá atrás, então não foi depois de velho. E eu acho que é muito importante, né, essa adolescente, essa mulher, ela construir, né, a massa muscular dela, que é realmente a hipertrofia miofibrilar que ela vai ter ali, né, aquela massa que ela não vai perder mais, aquela que vai ajudar ela a não engordar depois, né, vai ajudar ela a ter uma qualidade de vida quando ela precisar. Que quando ela tá muito jovem, ela não precisa tanto ali naquela qualidade de vida. Exato. Mas se ela começa, mais velha... se ela começar a quebrar, a machucar os mecanismos que são importantes para ela ali na adolescência, depois, quando ela vai precisar de mais massa muscular para ela não engordar e tudo mais, talvez seja um momento ruim, né? Então, a gente fez uma atuação ruim. Então, sem dúvida. indicar talvez um anticonceptivo, lógico, como você falou, tem pessoas que têm indicações de tomar até talvez anticonceptivos viorais. Mas talvez para uma adolescente não seria tão legal a gente realmente dar um anticonceptivo ou não. Talvez não seria a primeira opção, na nossa opinião. Sim. E puxando um pouco para minha parte na endócrino, você olha no exame mesmo da paciente que vem em uso de anticoncepcional há um pouco mais tempo, você vê exames de sangue, tipo, extremamente alterados. CDB. Oi? O hormônio... SHBG. O SHBG é muito alterado, que é uma proteína que se liga à testosterona, né? Que é a Sexual Globulin Protein. Para transportar, mas ela é uma proteína que vai se acoplar a essa testosterona e não largar mais.
E aí a gente entra, pô, mas então só o problema da testosterona, mas eu não vou ter libido, tudo bem. Tá, mas vamos lá. Vai aumentar cortisol, que é um hormônio que a gente considera, quando em níveis altos e crônicos, um hormônio maléfico, onde vai aumentar a resistência à insulina. E ela aumenta cortisol por também aumentar uma proteína transportadora de cortisol, né? E aumenta a resistência à insulina. E essa paciente com mais insulina no corpo, ela vai querer comer mais doce. Então ela gera uma compulsão alimentar, gera um quadro depressivo, ansioso. Então ela vai descontar no doce, ela vai ficar cansada, ela não vai querer treinar. Então você acaba gerando só malefício, malefício, malefício. É a roda do mal, né? É a roda do mal. Infelizmente. É a roda da pessoa moderna, né? E é a roda do mal, e a hora que você olha nos pacientes que vêm recorrente, é a coisa que todo mundo usa e é normal, né? A menina entra na puberdade, começa a menstruar, primeira consulta com o ginecologista que não tá atualizado, que não tem essa preocupação com a paciente, com o bem-estar da paciente, com a vida da paciente. Ou talvez aprendeu de forma equivocada, né? Talvez porque assim, se você for pensar assim, a Bruna foi formada, né, em ginecologia, e eu também fiz cirurgia, por exemplo. A gente acaba aprendendo por cópia e repetição para tudo, totalmente, né? Totalmente. Então, era isso se a que eu ia gente falar. aprende, se a gente Na minha aprende... formação, era a primeira coisa que eu faria, sem dúvida. Vamos regular o Por isso que é a queixa dela, vamos regular, vamos pôr uma pílula. E é o que todo mundo fala, médico nunca pode parar de estudar. Não pode, cara. Isso é verdade. Médico não pode parar de estudar. Porque se você para de estudar, você perde de ter conhecimento e aí você para de dar benefício pro seu paciente. E assim, eu acredito que a medicina é uma ciência de verdades transitórias. 100%, 100%. E que lá atrás a gente talvez não se preocupava tanto com o bem-estar, né, físico, mental, etc. Então, assim, o médico era tão assistencialista, né, que ele chegava assim, eu tô com alguma doença, eu preciso resolver esse sintoma. Então, de qualquer forma. Só o sintoma. De qualquer forma, né? Clínico tirador, cirurgião corta. Então, assim, eu acho que a gente moldou, a gente evoluiu tanto a medicina que a gente não vai lá só para tratar o sintoma. Então, às vezes eu falo assim, olha, você tem um quadro sintomático, a gente vai mudar algumas coisas, mas não vai ser imediatamente que eu vou tratar o seu sintoma. Exatamente. Então, o que a gente tem que começar a explicar é que, na minha opinião, né, que os pacientes têm que procurar a gente para melhorar o sintoma, mas que nem sempre a gente vai ter um remédio curativo. Curativo imediato. Às vezes vai precisar de uma mudança de contrapartida dele para que ele melhore. Então, eu acho porque tem um motivo por trás, né, daquele Exatamente. sintoma. O que tá causando aquilo? É muito fácil a gente simplesmente fazer tratar aquele sintoma e pronto. E tchau. Mas, na verdade, você não tá tratando a causa, né? É como se a gente estivesse ligando um ventilador numa fogueira. Você vai afastando a fumaça, você vai espantar a fumaça e vai deixar o fogo pegar e às vezes até aflorar o fogo. E assim, não é diferente do que a gente vê bastante hoje em dia, né? Então, assim, até, vamos supor, 3 anos atrás, quando eu fazia ambulatório do SUS, quando eu fazia ambulatório para fazer cirurgia, o paciente chegava com já tive 10 hérnias abdominais, tô vindo operar 10. Mas você vai ver, o paciente tá obeso. Exatamente. E às vezes vai assim... ter mais 10, 20. Mas, Léo, se você for pensar, cara, não tem como também você dar uma assistência tão assídua como a gente dá hoje pro nosso paciente, atendendo em 5, 10 minutos. Concordo. É isso que eu tô te falando. Então, assim, criou-se uma cultura em que você resolve sintomas. Então, por isso que ele acaba. Mas a gente tá só mostrando que talvez não seja o melhor caminho, né? Sim, a gente tem outros caminhos alternativos que podem ser mais viáveis. E hoje, para você indicar uma reposição hormonal, indicar um Mirena, indicar um Quilena, ou talvez indicar uma Tessa, ou uma paciente que é para outros fins, o que vocês acham, assim, o que vocês acabam usando de pedido de exame, de história clínica, o que você acha que precisa, assim, para o paciente, para começar a fazer uma reposição hormonal? Na verdade, são exames de rotina básico, tá? Exames de rastreio pra gente ver se a paciente não tem nenhum tipo de contraindicação ao hormônio, né? Então, eu vou precisar de um ultrassom transvaginal, um ultrassom de mamas,
com mamografia, porque essa faixa etária de perimenopausa não é um ou outro, tá? Eu preciso das duas coisas. A mulher na perimenopausa, para ver mama, a gente precisa tanto da mamografia quanto do ultrassom. A mulher na perimenopausa, ela tem uma mama muito jovem ainda, que tem muita glândula. A mamografia, ela é um exame excelente para ver mamas bastante lipossubstituídas, mamas com bastante gordura. Maduras, né? Mais maduras, que tem bastante gordura. E é o processo natural de envelhecimento da mulher ter substituição da mama por gordura. Então, essa mulher na perimenopausa, ela ainda tem muita glândula. Então... Tô sabendo muito disso aí que a gente trouxe a Marcela aqui. A Marcela me deu aula. Eu tô aprendendo muito aqui. Especialista. Leonardo, especialista em mamas. Agora eu vou saber de todos. Agora vai ser uma forma de estudar. Então... um ultrassom de mamas e a mamografia e a questão mesmo dos exames de sangue, né? Fazer dosagem hormonal pra gente ver como é que tá, quais níveis que essa mulher se encontra, né? É isso. Eu sou um pouquinho mais chato. Eu sou bem mais chato. Não. Tem mais coisa, é lógico que tem mais coisa. Toda a pesquisa de anamnese, ver se ela não tem nenhuma doença de base, ver se ela não tem hábitos, fumante, etilista, o estilo de vida. Isso sem dúvida. Obesidade, tem obesidade, né? se ela já teve algum claro. tipo de trombose, fatores. Claro que é muito difícil eu virar pra mulher que tá na menopausa sem hormônio nenhum, super triste, cansada, depressiva, indisposta, e eu virar pra ela e falar assim, não, você tem que fazer atividade física, tem que comer direito, tem que tomar água e tal, antes de começar a reposição. Mas eu tenho que ver se essa paciente pelo menos merece, né? A reposição hormonal tem que ter merecimento. Porque senão, a hora que a gente entra com a reposição hormonal, ela vai poder ter alguns efeitos colaterais. Porque o corpo dela tá extremamente inflamado. A famosa retenção, né? E aí, é como se a gente tivesse uma casa que tá extremamente destruída, suja, e aí a gente tá colocando móveis bonitos dentro dessa casa. Não vai mudar nada. Ou vai até ficar pior, porque os móveis vão estragar. Já se a gente dá uma limpadinha nessa casa, dá uma reformada na casa, e aí a gente coloca esses móveis bonitos, aí a casa fica perfeita, né? Então, para ter a reposição hormonal, tem que ter merecimento. Então, se a paciente fuma, já dá uma cortada, porque isso já é um risco dela ter um quadro de mais inflamação, mais oxidação, mais chances de ter trombose, porque a falta do estrógeno ali, a falta do estrógeno na vascularização vai fazer com que aquela artéria não faça tanta contração e a própria desidratação pode propiciar uma trombose, né? Exato. E atividade física, mesmo que seja pouca, né? E alimentação. Eu concordo, assim, que tem que ter merecimento, mas às vezes a gente tem que fazer tentativas de tratamento, né? Às vezes você entra, vê como é que ela se sente e, senti que tá um pouco retida. Então tá bom, volta, melhora a alimentação e aí tenta de novo, e aí vai de novo. Porque senão também se a gente ficar, às vezes eu brinco, tem paciente que fala assim, nossa, eu vim aqui, mas eu sei que você vai falar isso. Eu falo assim, olha, eu não tô aqui pra causar problema, eu tô aqui pra te ajudar. Exatamente. Mas às vezes... Então assim, eu vou te dar, se não der certo a gente tira, volta duas casas pra trás e... Exatamente. Coloca um chorinho, né, só pra ela sentir a diferença, só pra, aquela coisinha assim, tipo, vai ser assim. Se ela sente esse benefício, aí se ela não seguir nada, você fala assim, vou tirar. E a gente vê e aí, se ela fizer, te aumenta. E isso que você falou da gente ser um pouquinho mais criterioso, porque como a gente trabalha um pouco mais com performance, assim, né, Bru? A gente acaba vendo muito mais como é que tá a reação inflamatória, né? Insulina, essas coisas, né? E a gente fica um pouquinho mais chato. Mas às vezes, quando a gente entra com hormônio, a gente também entra com alguns antioxidantes, né? Pode ser feito até endovenoso, via oral, que esses antioxidantes dão uma ajudada ali na melhora da inflamação. Quando você faz endovenoso ali, você tá limpando a casa no jato, né? Mais rápido. Coisa mais linda do mundo. Você vê aquela paciente aflorar assim, você já coloca o hormônio e o negócio fica perfeito. Mas tem que melhorar o que a gasolina tá mandando, né? Não adianta nada, não adianta nada a gente desinflamar e inflamar, desinflamar e inflamar. E eu vejo assim, hoje eu atendi uma paciente que ama soro, que ama essa parte, e que também usa hormônio. E que é fato, né? Assim, ela falou assim, nossa, ela evoluiu o treino e tudo mais, mas ela acabou saindo de férias.
E sai de férias, ela deu uma zoada na alimentação. E aí, lógico, a alimentação sai espinha, quando ela voltou ganhando centímetro de abdômen, né? Então, sim, mas isso, pessoal, é normal de todo mundo, É tá? normal, eu falo isso para os tem meus que pacientes viver. também. Gente, nós não somos robôs, né, É. gente? Tem que Pelo amor de aproveitar, Deus. tem que viver, cara. Gente, ó, eu fiz uma cirurgia recentemente, agora você tem que ver como é que foi minha foto depois de uma semana. As pessoas falam assim, não, nossa, só porque você, doutor, eu falei, não, calma lá, meu shape também fica Eu ruim, também sou um ser humano. mas eu também não preciso ficar mostrando no Instagram quando eu tô gordo, né? Quando tá magrinho é foto no espelho. Quando tá pré-ali, que você já fez aquela dieta, deu aquela secada, não comeu nada de besteira, você mostra, né? Mas o que a gente tá falando, não que a gente vai criar um ambiente de dificuldades, né? Eu acho que tem que testar, mas a gente tem que também ter uma contrapartida. Mas, pessoal, o papo tá muito interessante. Se você ainda não segue o canal, curta pra gente o canal, compartilhe, né? Inscreva no canal. Tem que também estar disponível no Spotify. Então, se você tem alguém que ainda tem aquela dúvida de fazer uma pessoa que está entrando ali no climatério, na menopausa, e está precisando escutar esse podcast, manda que ela vai ter muito benefício. E vamos parar um pouquinho aqui com as mulheres. Daqui a pouco a gente fala algumas outras polêmicas, às vezes do chip da beleza, que é legal. Esse é bem polêmico, Vamos tentar falar um pouquinho dos homens aqui. Da gestação da Cláudia Raia. Ai, meu Deus, não, nem entre nesse assunto, por favor. Eu sei que a gente não tem o neurologista hoje, mas a gente vai falar também só um pouquinho do quando o homem realmente também precisa dessa reposição, né? Rodolfo, explica aí para nós por que acaba acontecendo isso, por que o homem também precisa dessa... Ela explicou muito da parte do envelhecimento dos ovos, né? Como é que é essa parte fisiológica no homem? Cara, o homem, ele nasce com a testosterona baixa quando criança e aos poucos vai aumentando, chega na puberdade e dá aquele boom. Exatamente como a mulher, tá? O homem não tem os óvulos, não tem ovários, não tem útero, não tem nada, mas ele tem essa produção que vai acontecer no testículo de testosterona. O homem também produz estrógeno, também produz progesterona e tem todos os hormônios que a mulher tem. Só que o homem ele tem uma predominância de testosterona. A mulher é um equilíbrio entre os hormônios. Exato. O homem é só testa. Os outros estão lá embaixo, né? E aí ele tem esse boom na puberdade. Ele pode ter esse boom na puberdade, porque essa criança também que tem uma alimentação desregrada, muito industrializado, que tem uma obesidade, pode dar uma postergada nessa... Na verdade, a principal causa, acho que, de hipogonadismo, que a gente fala que é obesidade. quando a criança, como o Rodolfo está falando, não desenvolve o testículo de forma adequada e não consegue produzir testosterona, é a obesidade infantil. Obesidade infantil. E porque também tecido de gordura, ele faz muita conversão de testosterona para estrógeno, né? Isso. Então, aquela criança que está mais gordinha, que tem até mesmo, às vezes, ginecomastia... Porque toda a testosterona dele se transformou em estrogênio. Exato. Não tem um crescimento de pelos, cabelo tá meio fraco, e tem tudo isso. E aí, lá pros 30 anos, o homem começa a ter a queda de testosterona, tá? Calcula-se uma perda ali de 1% por ano. Isso também depende também dos hábitos, né? Depende dos hábitos, exato. Porque eu tenho paciente de 70 anos que tá com testosterona de 800. E eu atendi hoje com uma testosterona de 13. Nossa. 13? 13. Repetindo o exame. Hoje em dia, exame laboratorial, pessoal, tem muitas vezes médicos que falam, não acredito no resultado. A maioria dos exames hoje é tudo feito de base de computador. Já visitei um laboratório, eles colocam um tubo lá, já entra dentro de uma fase que não tem nenhuma fase de digitação de pessoas, tá? Uhum. Então, é tudo direto. Então, assim, ele colocou o tubo é analisado e já cai direto no sistema. Então, assim, a chance de erro hoje no exame laboratorial é muito baixo, né? Baixo. Claro, às vezes é momento, né? Mas o que vocês têm que entender é que, às vezes, aquele erro, né? Na verdade, aquele resultado é uma foto daquele dia. Sim, Exato. Isso eu sempre falo também para os pacientes, porque exame de sangue, aí às vezes elas chegam, né? Mas eu fiz exame tem 6 meses. Então, 6 meses atrás, não tem nada a ver. O exame de sangue é exatamente a foto daquele minuto que foi coletado. Amanhã já não é igual, entendeu?
E a testosterona é exatamente isso, porque eu acho que você quis confirmar não só por erro da testosterona, é por causa para saber se ele tinha uma média, porque Exato. a testosterona ela é secretada em picos também, né? Ah, e eu meio que não acreditei também, né? Eu olhei o FSH e o LH dele, os dois de 90. Eu falei, caramba, cara. Uma inibição. Hipogonadismo primário totalmente. Totalmente. Né? O LH e o FSH, só pra vocês entenderem, pra gente não ficar muito ruim, desculpa, Rodolfo, mas é só pra... O LH e o FSH são 2 hormônios que são produzidos ali na hipófise que fazem a resposta testicular para que você tenha produção de testosterona. Então, o que o Rodolfo quis dizer é que a hipófise dele, a cabeça dele lá, a glândula, estava mandando mensagem pro testículo, mas o testículo dele não estava respondendo em testosterona. O FSH e o LH é aquele seu chefe que fica mandando você trabalhar. Basicamente E o isso. testículo dele estava preguiçoso. Exato. Se você tá trabalhando certinho ou trabalhando muito, o seu FSH e o seu LH vão diminuir. Então, seu chefe vai parar de te encher o saco. Boa analogia essa aí, hein? Você Se pegou você- aquela no meu carro, Gostei agora também. Se você tá Gostei trabalhando também muito do pouco, chefe. se você tá trabalhando muito pouco, tá preguiçoso, o FSH e o LH vão aumentar, o seu chefe vai começar a te encher o saco. É basicamente isso. E aí, a partir dos 30 anos, depende também da qualidade de vida, dos hábitos diários, vai ter essa queda de testosterona de 1% por ano, tá? Qual que é a questão do homem? O homem, ele reluta muito em ir ao médico. Né? Ele começa a sentir cansaço, fadiga, ele fala, puta, deve ser o trabalho. Ele começa a ganhar gordura abdominal, deve ser a cervejinha ou a comida. Sim, também. Ele começa a ter queda de cabelo, a barba começa a ficar falha, começa a perder massa muscular, ganha mais gordura. Ele não vai no médico. Mas a hora que cai a libido ou tem disfunção erétil, vixe, aí é toque, 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 doutor, pelo amor de Deus. Então, se a gente começasse, se a gente trabalhasse mais na preventiva, como a gente vem trabalhando, a gente pega muito antes. Já se a gente trabalha só a hora que tá lá no bico do corvo, aí é a hora que a gente tem que ver tudo, é muito mais difícil, né? Então você acha que ele realmente procura mais o serviço quando realmente tem uma alteração na habilidade, né? Sexual. Lembrando, pessoal, que assim, a testosterona é uma das coisas que influenciam realmente no libido, no desejo sexual, né? Existem 4 principais coisas, né? A parte psicológica, né? Tá muito relacionado. A parte de vascularização, então assim, a qualidade do seu vaso, né? Do enchimento dos corpos cavernosos do pênis, que isso pode, por algumas doenças, por exemplo, diabetes, pode alterar, né? E também a qualidade do nervo que chega lá, que tá fazendo realmente a inervação da parte peniana. Então, se ele tem um comprometimento em um desses geradores de libido ou de desejo sexual ou de virilidade, ele pode ter uma disfunção erétil. Então, se ele tem uma alteração hormonal, ele também pode. Sim. O que eu vejo é que às vezes quando o paciente chega, isso tudo que você citou, o paciente chega obeso, diabético, pressão alta. Então, assim, a pressão alta já está mudando a parte do vascular dele, a diabetes também já está mudando a parte vascular dele e neurológica, né? A obesidade está fazendo a conversão de testosterona para estrógeno. E libido e aí ele chega realmente a... E aí, isso tudo, claro, eu acho que não tem, assim... Eu vi recentemente chama Método Schutz, que é um psiquiatra, né? Que ele fala que toda vez que você está com um quadro depressivo, ele divide em camadas, né? Ele fala que se estou com uma depressão, com uma alteração, a primeira camada para você se tratar é o corpo. Então, assim, se ele tá com o corpo todo desregulado, a chance dele estar psicologicamente abalado por qualquer coisa, mesmo que ele não entenda que tá, ele tá. Né? Eu já tirei muito antidepressivo com hormônio, cara. E aí, assim, o que eu falo, assim, o que você tá pensando é que aí o paciente chega lá com tudo isso aí, a primeira atuação vamos cuidar do corpo. Exatamente. Vamos cuidar do corpo, vamos cuidar do templo, porque aí ele vai começar, vamos cuidar daquele carro para colocar ele andar, né? O carro que tá quebrado, não dá pra você colocar ele pra andar. Né? Não adianta você jogar uma testosterona e colocar a testosterona em 900, 1000.
esse paciente ainda vai manter queda de libido, ou ele vai fazer mais conversão a estrógeno ainda, vai ser mais prejudicial. E aí tem diversos pacientes, né? E aí tem o hipogonadismo primário, que é esse que a gente comentou, onde o testículo não produz a testosterona por N motivos, como lesão testicular, Câncer no testículo mesmo? câncer de testículo, tem... que mais? Ajuda aí. Varicocele. O paciente... Varicocele, que é varizes. Varicocele é mais difícil, mas é criptorquidia também, que é muito comum. Doença sexualmente transmitível. Isso, E aí tem a secundária, que é onde a hipófise não tá mandando estímulo para esse testículo produzir. E aí é quando o testículo talvez não esteja estimulando tão bem, o seu chefe cansou de você e desistiu. Então aí ele já não nem manda você produzir mais. Ou tem alguma lesão em hipotálamo, ou em hipófise, alguma coisa do tipo. Geralmente essas lesões são múltiplas, né? Porque a hipófise, ela coordena várias coisas. Exato, aí vai mexer em cortisol, vai mexer em tireoide. E aí seriam casos mais graves. Exato. Mas o mais comum, realmente, acredito que é a alteração comportamental que gera realmente todo esse quadro. Que eu acho que é a roda do mal do mundo moderno, né? Exato. Acho que não tem uma pessoa hoje que não seja ansiosa, né? E a ansiedade acaba prejudicando também. Claro, muita gente vai ser ansiosa, mas algumas pessoas conseguem controlar. Né? Depressão. Pô, todo mundo tem seus problemas. A gente tem que saber lidar com isso. Né? E as doenças alimentares. Eu acho que hoje as doenças alimentares são as principais do nosso dia a dia e as mais prejudiciais para a parte hormonal. E aí, quando chega esse paciente lá, esse homem que tem tudo isso que a gente citou, e quer começar a realmente mudar o estilo de vida e tudo mais, né? E você vai provavelmente associar algum hormônio, né? Que eu sempre falo, pessoal, associar um hormônio, né? Que você vai tratar unicamente com o hormônio. Quais são os cuidados, como na mulher? O que você pede de exame? Quais são os principais exames e tudo mais? Eu peço aquele check-up completo, onde eu vou ver a tireoide desse paciente para ver se essa tireoide não está desregulada, num hipotireoidismo. Uhum. Eu vou ver ultrassom abdominal para ver se tem muito depósito de gordura, né, no fígado. Vai dificultar a metabolização, vai aumentar a resistência à insulina e vai prejudicar. Eu peço ultrassom de testículo para ver se esse testículo está funcionante, se não tem uma retração. Ou nódulos, né? Um nódulo, alguma coisa do tipo. Contraindiquem. Isso. Você perde próstata? Peço próstata. Eu peço tração de próstata, mas eu tava conversando com o André no podcast anterior, ele falou, provavelmente tá só o tamanho, realmente não vai mudar tanto, mas eu acabo pedindo também. Eu peço também. Eu acho que tudo que a gente tem de recurso, né? de recurso a gente pode pedir. E aí os exames de sangue. Exames de sangue, a gente vê já a hemoglobina, HT, pra ver se... hematócrito, pra ver se não tem um aumento. Eu posso fazer um adendo? Muitas vezes, mesmo não sendo tão necessário, muitas vezes é até uma proteção, porque às vezes o paciente nunca fez, ele tem um nódulo, sei lá, ele não sabia, começou a reposição sem fazer o exame, e depois foi fazer um exame e apareceu um nódulo, ele vai falar que foi por conta do teu hormônio. Mas aí o ultrassom a questão é que o ultrassom ele não demonstra nódulo, ele só demonstra o tamanho, né? Não, eu quis dizer no meu caso. No meu caso. Mas eu também peço de praxe, até pra gente entender, porque assim, se em tese a próstata ela é mediada via testosterona, né? É bom a gente fazer um estudo ali, mesmo que não seja o estudo mais assertivo no mundo, né? Não tem nenhum risco pro paciente, o paciente vai passar um gelzinho na barriga e vai medir o tamanho ali. Mas eu acho que dentro disso que a gente tá falando, a próstata ela tá muito mais mediada a riscos com relação à parte familiar. Então, se esse cara tem um parente de primeiro grau ali que teve câncer de próstata, isso já aumenta, ele já é considerado população de risco, né? E aí ele tem que passar com urologista antes, fazer toque, né? Ver tudo certinho. E também exame de sangue, PCA, né? Se bem que tem alguns estudos que mostram hoje que se esse paciente no exame de sangue vem com PSA normal, livre, total, relação normal, e testosterona acima de 250, você pode fazer reposição hormonal nele tranquilamente. Se ele vem com testosterona abaixo de 250, você tem que mandar fazer uma investigação. Sério? Por conta de receptor de testosterona e DHT na próstata.
porque você não tá totalmente saturado, esses receptores, e não estando saturados esses receptores, a hora que você aumenta essa testosterona, você aumenta os receptores, podendo aumentar o de DHT, tá? Eu te entendi, mas eu vou só dar uma explicada. Uma limpada. Eu não sabia realmente dessa informação, mas é o seguinte, pessoal. A próstata, ela é uma glândula que ela responde à testosterona. O que quer dizer? Quer dizer que ela tem uma quantidade de... Por exemplo, vamos supor que a próstata é essa xícara. 250 é uma quantidade de testosterona que ela aguenta, que é o tampa cheia. Então, o que ele está dizendo é, que o estudo analisou, que próstatas que têm tampa cheia, se você colocar mais testosterona, não tem como transbordar, então não vai mudar nada. Mas próstatas que não têm um ambiente hormonal tão cheio, seria com uma testosterona abaixo de 250, quando você jogar, pode ser que ela comece a ter uma resposta maior. Então, se tiver talvez um nódulo ali, aí ele vai ser um nódulo que vai crescer de forma mais rápida se você entrar com essa testosterona. Boa isso? Analogia, boa. Mandou bem. Vou deixar uma caneca e um carro já no meu consultório. Mas essa parte é muito legal, cara. Eu não sabia dessa informação, mas... São novos esses estudos. E, na verdade, eu aprendi com um médico do AC Camargo, que é urologista, e ele trata um paciente meu que teve câncer de próstata, fez a ressecção da próstata, e ele me mandou esse paciente, encaminhou para o endócrino, para fazer reposição de testosterona. A hora que chegou o encaminhamento do onco com câncer de próstata, com a ressecção, para fazer reposição hormonal, eu falei, eita. Esse é um assunto muito polêmico, eu já vi urologistas falarem de várias formas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que aí tem que conversar bastante com quem está repondo e com quem vai ser o assistente da doença em si, né? Então, um oncologista, o oncocirurgião ou o urologista oncologista, né? Sim. Então, assim, se você tem realmente um quadro de câncer ou uma chance, pessoal, conversa antes, né? Acho que eu nunca perdi a mão com nenhum paciente, porque eu acredito que a gente tem que jogar com transparência. E se tem alguém que falou que não dá pra usar, fala por quê, vamos conversar. Não tem só um jeito de dar certo. Exato, não precisa brigar. Eu acho que hoje muita gente briga, fala assim, isso não pode fazer, é um absurdo, tal, charlatão. Cara, não é assim, vamos conversar, né? Vamos mostrar o que... Eu vou botar meus pontos na mesa, você bota os seus e vamos ver o equilíbrio. Até por isso que eu acho que a medicina como é uma ciência de verdades transitórias, né? Exato. Sim, a gente tem que analisar a pessoa e o benefício que você quer trazer. Às vezes, se você olha a pessoa só para uma ótica, né? Só para uma face, você vê de um jeito. Mas você tem que olhar sempre todas as faces desse indivíduo que você está tratando. E aí, quando a gente repõe essa testosterona desse paciente, não necessariamente você precisa fazer suprafisiológico, né? Faz níveis fisiológicos ali, deixa a testosterona em 500, 700... Bom, acima ali do terceiro, quarto, ali no terceiro, quarto quartil, é onde a gente divide o exame de sangue, vai trazer diversos benefícios para esse paciente. E o benefício que eu acho que foi o primordial, assim, que eu já tive, o mais importante que eu já tive no consultório, foi um paciente de 50 anos que tinha uma filha de 5. E ele não tinha força, energia, disposição para brincar com a filha dele aos finais de semana. Eu comecei a fazer esse mindset, essa mudança de mindset dele, colocando um pouco melhor a alimentação dele, melhorando a atividade física, e coloquei só um cheirinho de testosterona, uma dose bem baixinha só para ele melhorar. Ele tinha uma testosterona de 300. Coloquei em 600 a testosterona dele. Cara, ele voltou comigo 2 meses depois. Ele tinha emagrecido, tinha entrado na academia, começado a fazer academia, tinha passado com o nutricionista e tava fazendo a dieta. E ele falou pra mim, cara, meu auge foi a hora que de domingo eu acordo, eu pego minha filha, vou pro parque da cidade, vou pro parque das crianças e vou brincar com a minha filha. Aí eu falei, putz, essa é uma queixa que eu tenho muito, assim, a gente fala de performance, né? Isso é performar na vida, né? Exato. Eu acho que não é performance esportiva na maioria das vezes, né? Essa pessoa, ela trabalha, ela sabe, tem N coisas pra fazer, mas assim, ela às vezes tem falta de tempo de qualidade com a família
Porque ela não tem uma qualidade de vida boa. Então, ela tem que performar melhor na vida para ela ter uma qualidade melhor. Então, quando você, por exemplo, por um homem, né, que é muito, é fácil, né, de você ver esse resultado dele quando você entra com uma testosterona, porque, lembra que a gente falou que o homem é mais testosterona que os outros hormônios? Então, quando você dá a testo, ele tem uma melhora rápida, né? E aí, e se você associa isso a uma melhora de qualidade de vida, tipo de comida, de tal, não sei o que, aí você vai ver realmente que essa pessoa tem um ganho de performance de vida muito importante, né? E você vê que era uma coisa que fazia muita falta no dia a dia dele, né? E quantas pessoas hoje chegam em casa, tem o filho ali e só se jogam no sofá ali, liga a televisão e o filho tá do lado brincando, né? Que você poderia estar fazendo, performando. E a palavra performance vem do teatro, né? Performatizar, né? É o ator que performatiza, que faz diversos papéis. Então, trabalhar, estudar, treinar, viver em casal, viver em família. Então, isso tudo é performatizar, né? Eu acho que esse é um... Quando eu escuto... Tem o Jung Diniz, né? Que eu gosto muito do que ele fala. O principal conselho que ele dá quando você quer ser um bilionário é você performar na sua vida. Quer ter saúde, ter tudo isso. Então, assim... esse conselho que você está dando e esse briefing que você está dando que é performar é muito legal, porque se a pessoa quer performar no trabalho, ela tem que ter um equilíbrio dessas coisas, ela tem que ter. Sim. E eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é exatamente aquilo que você já falou, é o corpo. Se você tem uma melhora ali do seu corpo, você já tem uma melhora de autoestima. Você já tem uma atuação melhor do seu cérebro na parte de córtex. E a pessoa que tem uma melhora de autoestima, o córtex já vai atuar também nesse hipotálamo, para o hipotálamo mandar fazer uma produção maior de testosterona. Então, você vê que aquele paciente que está mais baixo, até mesmo a mulher que não tem uma boa autoestima, não está feliz com o corpo, tem uma vergonha do corpo, o libido dela vai estar lá embaixo, a disposição vai estar lá embaixo. Se você dá uma melhorada no corpo, já melhora a autoestima, a pessoa já... Até as fotos de anos depois parece que muda. Exato. E Rodolfão, cara, muito legal. A gente falou bastante desses pacientes que já chegaram num ponto que a gente chama de andropausa, né? Que começa a baixar essa quantidade de hormônio. Mas hoje você vê alguma contraindicação, por exemplo, uma idade que contraindica? Assim, porque a gente vê talvez hoje o Abílio Diniz, né? Que é um homem que já tem alguns anos aí, que ele é um cara realmente que gosta de performar. Que mais de 80 anos, 85 anos, né? Que ele gosta de performar na vida, né? Um cara que performa no trabalho, performa em casa. Então, é um cara fanático por performance, por assim dizer. E você imagina, esse cara ele acorda todo dia, ele tem que não matar um leão, ele tem que matar uma selva de leões, né? E até na selva mesmo, você vê que os animais que são mais alfa, né? O macho alfa, ele tem a testosterona mais alta, porque ele é mais guerreiro, ele é mais... A testosterona foi feita pra isso, né? Exato. E aí, se você coloca essa testosterona pro paciente, ele começa a ser mais... você começa a dar... Ativo. Mais ativo. Mais né? ativo. Mais ativo, mais decisivo, mais guerreiro, mais batalhador. Trabalha melhor, né? Trabalha melhor, memória fica melhor. Né? Eu já tive nível de testosterona mais baixo quando eu era obeso. Minha cabeça Parece que falta estímulo, né? Você não consegue pensar. Você demora 2 dias pra pensar uma coisa que você pensa em 10 minutos. Tudo melhora. E de Contraindicação? Cara, eu acho que tudo que a gente faz com boa indicação, com cuidado e com acompanhamento, não tem uma contraindicação. E lógico, com acompanhamento. E é exatamente o que você falou. A gente coloca. Esse paciente ele tá seguindo certinho. A gente faz exames periódicos. Tá tudo certo. Mantém. Pô, deu alguma coisinha errada. Por isso que a gente faz exames periódicos. Pra ver se der qualquer alteração, a gente fala, ó, vamos ver se é a testosterona. Então é melhor essa pessoa não ir no mercado negro, ir lá e comprar uma testosterona e começar a usar do que... Exato. E eu acho que é muito perigoso isso. Primeiro que o mercado negro, você não sabe nem o que tem ali dentro daquela testosterona. Se é testosterona mesmo. Segundo, que é feito com óleo de uva, geralmente. Seu corpo vai reagir a como a óleo de uva? Né?
É óleo de uva e, às vezes, até óleo de soja, né? É uma inflamação muito grande no músculo. Ou quando é via oral, uma sobrecarga muito grande hepática. E aí, esses ciclos também que vem na academia e etc., ninguém tá te acompanhando. Você não sabe nem como é que estão os seus Eu seus acho exames. que até por causa disso que a medicina atrasou tanto, né? A gente começou a olhar como a reposição hormonal, principalmente para o homem de testosterona, né? Claro que a gente vai falar também um pouquinho agora de reposição hormonal para a performance da mulher, que a gente falou bem no climatério. Mas quando a gente começou, a gente atrasou a medicina porque a gente simplesmente deixou que não, aquilo que você está fazendo que é clandestino é errado e não existe um jeito certo de fazer. Né? E aí o clandestino ficou como o super errado e você não pode usar aquela medicação de forma nenhuma. Exato. Né? Mas geralmente é isso que acontece, né? Quando começam a surgir coisas clandestinas que não são feitas com segurança e começa a dar errado, aí o que acontece? Aquela medicação é barrada e a pessoa que faz aquilo da forma correta, que usa da forma correta, usa o que não é feito num quintal de casa, enfim. Aquilo cria um preconceito em cima, né? De forma errada. Eu acho que tudo que a gente faz e traz muito benefício também, ou muitas vezes é culpa da gente também, médico, aonde o cara, por exemplo, soroterapia com vitaminas, minerais, etc. A hora que a gente entrou com o soro, por exemplo, a gente faz super cauteloso na clínica, coisinha pouca. Mas você vê algumas clínicas aí que fazem a rodo. E se fazer a rodo, acaba colocando um negócio tipo, será que mercado, funciona? Né? E aí fica, não, já que todo mundo tá fazendo, essas clínicas estão fazendo a rodo, então é charlatanismo. Se a gente faz para benefício do paciente, a gente tá fazendo errado. E aí quando a gente olha nas medicações do black market, né, aqui no mercado negro, vocês têm que imaginar que é o seguinte... Chique, né? Black market. Para você hoje ter uma medicação envasada, né, injetável, para você produzir, você precisa de uma sala que a gente chama de sala estéril, área limpa, né, que a gente fala. Então você tem que ter um gerador ali para tirar os resíduos do ar, né, tudo mais. Que você gasta em média, uma sala pequena, em média 1,5 milhão para fazer uma sala dessa. Com todos, aí você coloca os equipamentos. Quando você vai produzir, por exemplo, um tipo de hormônio, você só pode produzir aquele tipo de hormônio naquela sala. Então, se você quiser produzir outro tipo de hormônio, você tem que montar outra sala. Já mais 1,5 milhão. Então, assim, a operação é muito cara, né? Para você ter algo de qualidade que não vai te dar uma reação, que não vai te inflamar, que não vai te dar nada. E aí, as pessoas que acabam fazendo essa comercialização de produtos que não têm essa qualidade, como que eles fazem esses produtos? Eles simplesmente pegam esse sal, eles importam esse sal Índia, China, mercados asiáticos, que a produção lá é em massa desses sais, né? Que dessas testosterona. Ou de outros tipos de testosterona. E eles importam essa matéria-prima que não é proibido importar, tá? Sim. Porque são medicações que podem ter uso realmente. Sim. Só que eles vão lá no quintal de casa e que eles falam que é cozinho, né? Que eles colocam sal com óleo, mistura e invasa sem fator de estéril nenhum. E aí, realmente, ele vende essa medicação num preço muito mais barato. E ele vende para uma pessoa qualquer, né? Sem nenhum tipo de receituário médico. E essa pessoa que compra essa medicação, ela não faz nenhum exame, ela não tem nenhum acompanhamento, ela não acompanha dieta. Ela utiliza esse hormônio só para fins estéticos. E aí dá errado para ela, a culpa é do hormônio. Então, é exatamente esse problema. Geral. Aí cria-se um rótulo em cima daquele hormônio errado, né? Um rótulo que, na verdade, não condiz com a realidade, né? É muito complicado. Aí, às vezes, a Anvisa, enfim, acaba tendo que... Muitas medicações acabam tendo que proibir a venda, né? Coisas que podem trazer benefício. Ou restringir demais. Sendo que aquilo poderia trazer um benefício para o paciente, só que por conta de uso inadequado, fabricação inadequada desse mercado negro,
acaba pondo um rótulo, né, em cima daquela medicação. E a pessoa que é leiga, ela não tem noção de que aquilo ali não é a mesma coisa que você tá vendendo. E causa preconceito até dentro da parte médica, né? Causa e a gente causa até um bloqueio, muito, né? Cara, muito. Né? E assim, hoje, a gente também trabalha com a parte, a gente acabou entrando nesse meio pra gente falar de hormônios, uso de hormônios pra performance, né? Que a gente não pode falar que não existe hoje, né? Claro que existe. E eu não acho errado. Por quê? Porque se você melhora a performance, você tá tratando o corpo dessa paciente. Se você tá tratando o corpo, você tá tratando a paciente. Tá evitando doenças, né? Exato. E esse paciente que usa o hormônio, ele sabe que ele tem que comer direito, ele tem que treinar, ele tem que dormir, ele tem que beber água, ele tem que comer direito. Então ele tá fazendo a estrutura inteira dele de bem-estar, de mudança de estilo de vida, e a culpa vai prejudicar o hormônio? E quando ele faz direito, e às vezes os pacientes perguntam, quando que eu tenho que parar? Né? Tem que usar por um tempo e parar? Eu falo, se você tá fazendo dieta, se você tá fazendo treino, se você tá mantendo, talvez você não vai querer parar. Exato. E se tiver tudo bem, tá tudo bem. Né? Agora, se começar a ter alguns você tá andando de Ferrari. Quando é que você vai querer parar de andar de Ferrari? É difícil, né? Parar de performar legal. E hoje, falando de hormônios aí, a gente tá falando bastante de performar agora, né? E aí foi, acho que, onde chegou não só a polêmica, mas também o sucesso do chip da beleza, né? Conta pra gente, Bru, o que é o chip da beleza, né? Não só a Bru, também acho que o Rodolfo consegue falar também sobre esse assunto. E quais os benefícios, quais os malefícios e o que é o chip da beleza, na verdade? Porque, cara, como que a gente vai rotular um negócio como chip da beleza, né? Aí o que é? Você sabe a história do chip da beleza? Não. O chip da beleza foi uma entrevista da Hebe Camargo com aquela Gabriela, Maria Gabriela. Sério? Sério, o chip da beleza surgiu, o nome chip da beleza surgiu por conta da Hebe. A Hebe passava, quando ela era viva, e o Elzimar Coutinho, que é um médico, o pioneiro que trouxe, né, os implantes hormonais aqui para o Brasil. A Maria Gabriela perguntou pra ela, da onde que vem essa jovialidade, essa beleza, essa força, Hebe? Aí ela falou, o meu médico colocou em mim um implante que me deixou mais bela. E aí virou chip da beleza. Olha só, eu não sabia da história. Sim. E aí virou o boom do chip da beleza. Que é a gestrinona, né? O chip da beleza é um implante hormonal. É o hormônio que é o utilizado é a gestrinona, né? Que também não precisa ser feito só também como implante. Sim. Mas explica um pouquinho o que é. Ele é um implante, é um hormônio derivado, né, da testosterona, né? É um 19 é uma progestina, né? Mas ele é derivado, né? Na verdade é uma progestina, só que ele tem atuação de 19-nor, né? Então ele tem uma atuação de receptor androgênico também, né? Diferente, talvez um pouco do levonorgestrel, que ele não tem uma atuação tão grande. Não, eu tô pedindo pra responder, eu tô falando, desculpa, pessoal, desculpa. Acho que o Rô usa bastante. A gestrinona, ela faz uma inibição de estrógeno e de progesterona. E ela aumenta a atuação de testosterona. Ela diminui esse HBG, deixando essa testosterona mais livre. Ela vai levar essa performance maior da paciente para... Por quê? Por deixar essa testosterona mais livre, essa paciente vai ficar mais bem disposta, a libido melhor e todos os benefícios da testosterona. E ela também é um androgênico, né? Ela tem a ação receptor androgênico. Mas ela é um androgênico fraco. Né? Então, assim, eu acho que o grande sucesso da gestrinona foi isso, né? Porque ela causa um efeito de antiestrogênico, então ela diminui celulite, uma série de coisas, e ela tem uma resposta baixa para ganho de massa muscular, e essa paciente, ela começa a emagrecer, ganhar massa muscular, diminuir celulite, aí virou o chip da beleza, né? Exato. Exatamente, mas por conta desses efeitos que seriam, na verdade, efeitos secundários, né? Mas a principal não é o objetivo ação da gestrinona é para doenças ginecológicas. Sim, então, eu não
Como é que eu falo? Uso. Eu não tenho uso, eu não tenho prática de uso com esse objetivo que vocês fazem, né? Até porque não é a minha área. Ainda. Mas eu utilizo muito como tratamento, né? De doenças hiperestrogênicas, né? Especialmente endometriose, que tem uma excelente indicação. Excelente indicação, porque ele faz bloqueio de estrogênico e é muito, muito, muito legal. Tem estudos que demonstram até uma melhora de risco de chance, de risco, né, de câncer em pacientes que têm endometriose que optaram por entrar com gestrinona, né? Com gestrinona, sim. Porque Até realmente... Até pra câncer de mama, cara. Tem estudo. Pra câncer de mama, estrógeno dependente, o uso da gestrinona pra quebrar esse estrógeno. Então vocês veem como realmente a imprensa, ela enaltece e depois ela quebra uma medicação no mesmo tempo. Então a medicação ficou muito famosa por ter esses benefícios, mas quando começou a aparecer alguns efeitos colaterais, ela foi dita como realmente algo clandestino. Uma super vilã também. E aí que entra o problema médico também, né? E quais são na verdade, não contraindicações, quais são os efeitos colaterais? Porque não tem nenhuma medicação que não é isenta de efeito colateral, isso eu sempre falo, né? Exato. Tem dipirona, tem Sim. paracetamol, tem. Sim. Exato. Mas vai à mão, né, cara? a Muito, dose. muita dosagem, né? Muita questão de dosagem aí por trás desses efeitos colaterais. Quantos pacientes você tem que tem os efeitos colaterais que aparecem na mídia? Assim, eu não acho que seja isento de efeitos colaterais. Não, eu sempre não é aviso. isento de efeitos né? colaterais. E assim, os primeiros 2 meses pós-implante, todos os pacientes, assim, o implante é só uma forma de você administrar o hormônio. Com Então, comodidade. você pode administrar via oral, você pode administrar injetável, você pode administrar, tópico. E você pode colocar uma cápsulazinha no subcutâneo da pessoa, assim como é feito como é que é do progesterona não? Implanon. O Implanon, o implante. né? Que é também um implante de hormônio. Exato. Então, assim, quando criou-se quando o Zé Coutinho que trouxe realmente essa parte do implante, foi uma forma de administração. O que se pensou, né? Vamos tirar a parte da absorção, primeira passagem hepática, né? Então, vamos diminuir o risco de ter uma reação inflamatória ali na parte hepática, né? O grande problema de você fazer um uso de um hormônio é manter um nível no sangue adequado, né? e estável. Então, quando você usa uma injeção de testosterona, você sempre tem um pico e você sempre desce. Vale. Né? Quando você usa via oral, também, o pico é mais curto, né? Quando você usa tópico ainda, o pico é menos curto ainda. É mais curto ainda. Então, quando você a absorção é muito menor. Quando você coloca subcutâneo, você tem uma manutenção dos níveis por mais tempo. Porém, ele também não é tipo uma manutenção retinha. Nos primeiros 2 meses você tem um nível maior. Então, Ele assim, tá subindo. como qualquer outro hormônio, ele sobe, entra no vale platô. dele e desce. Exato. Só que o vale, às vezes, de uma ingestão, sei lá, de testosterona no máximo 1 mês, né? Que é um destilato. No caso do implante, é 6 meses. 6 meses. Né? Tem os não absorvíveis que é mais também. Mas eu não tenho costume de prescrever não absorvível, então também eu não tenho muita... eu também não Também tenho não gosto muito, não. experiência. Na verdade, eu também não tenho experiência, não. Então, aí o que a gente vê? Nos primeiros 2 meses, as mulheres que implantam, elas têm realmente os efeitos colaterais mais negativos nos primeiros 2 meses. Né? Que como ela é um hormônio fraco da parte androgênica, então você tem poucos efeitos relacionados à voz, né? Poucos efeitos relacionados à queda de cabelo, porque não tem efeito de DHT, tem poucos efeitos relacionados a aumento de gogó, etc. Claro, se o colega médico acabar pesando na mão, pode ser que tenha um pouquinho, mas não é igual você usar um hormônio androgênico totalmente. Mas aí, ela pode ter um pouquinho de retenção se ela não comer direito, né? Pode ter acne. Ela pode ter acne, mas não... Se ela não comer direito. Como ela baixa muito o estrogênio dela, ela pode ter uma sensação diferente do que ela tinha antes, né? Ela pode ter um pouquinho aumento do clitóris ali. Então, tudo isso tem que ser conversado com a paciente e tem que realmente ser muito bem orientado. E eu sempre falo que o hormônio menos é mais. Sim. Menos, Sim. com certeza. Até porque se A você gente entra sempre- com menos, se quiser Você consegue aumentar aumentar, um né, pouquinho, você pouquinho. consegue, né? Se você entra com tudo já, a chance de você ter um efeito colateral é muito maior. E aí a hora que você precisa melhorar mais, você não tem onde ir.
Quando a gente fala de hormônio, a gente tem que sempre pensar na menor dose efetiva, né? Aquela que fizer algum efeito. A gente começa sempre com a menor. Aquela mínima dose já fez efeito, é aquela. Ótimo, Entendeu? eu também penso dessa forma. E aí, esses são uma das grandes coisas, né, pra gente evitar os efeitos colaterais realmente da gestrina, é a dose e hábitos, né? Mas que ela pode ser utilizada para fins estéticos também, né? Sim. Nesse Claro. sentido, né? Claro. E o implante não é novo, viu, gente? O implante vem desde 1940. Eu não lembro, mas eu sei que já tem estudos muito antigos, né? Muito. Desde 1940, tá? Ele vem numa crescente de moda, mas ele é muito, muito, muito antigo. E é exatamente o que o Léo falou, é mais uma forma de administração desse hormônio, que vai trazer o quê para a paciente? Comodidade. Ela não vai precisar, numa reposição hormonal, ela não vai precisar ficar passando gel. No homem, ele não vai precisar ficar tomando injeção ou passando gel. Então, é mais uma forma de dar uma comodidade para esse paciente. E muitas vezes ele é muito, muito bem indicado para a mulher na menopausa. Porque Sim. a mulher na menopausa, geralmente, ou ela é mãe, Eu ia ou falar ela é isso vó, agora. ou ela é tia. Além do que ela é a via mais segura que a gente tem hoje, né? Principalmente por conta de contaminação cruzada. Os géis a gente tem que ter um certo cuidado, porque às vezes acumula embaixo da unha, se a mulher não tem o cuidado de lavar certinho, você pode ter uma contaminação cruzada. Para uma criança, aquela mínima dosagem de gel, ela pode levar uma puberdade precoce, né? E muitas vezes isso não é alertado para a paciente. Às vezes ela tem criança em casa, então tem que tomar muito cuidado, né? É uma via muito segura. A minha mãe mesmo, depois que o Frederico nasceu, já chipou. Virou implante. É complicado, né? Então, assim, o implante, então, vocês estão vendo que, como qualquer outra medicação, tem suas Tem indicação. Sim. indicações e tem suas contras. Então, assim, esse levar uma medicação até o céu e depois trazer ela para o inferno, eu acho péssimo, sem pensar realmente no contraponto daquilo, né? Para quem foi indicado, por que foi indicado. Porque eu já vi umas matérias assim, nossa, eu botei um implante, aí eu fiquei mal, eu retive, não sei o quê. Mas eu às vezes eu me pergunto, será que foi uma não assistência do colega que colocou o implante nessa pessoa? Porque assim, se uma paciente falar pra mim, eu tô com sintoma disso, disso, eu falo, cara, vamos tentar resolver disso, disso. Vem aqui no Exato. consultório 3, 4 vezes, vamos ver. Sim. Então, e eu falo que o segredo do reposição hormonal é a proximidade com o médico, Sim, né? sim. Então, será que não foi alertado? Será que não explicou direito? Será que... Então, é complicado, não é algo fácil, assim, de fazer. Acho que tem que ser dia a dia e tem que ser, assim, cautela. Cautela, hoje com eu certeza, faço cautela. uma coisa que eu acho que quando eu vim pra Jundiaí foi uma coisa que você me ensinou, falou assim, cara, todos os pacientes têm que ter o nosso telefone. Porque qualquer coisa de diferente, ele tem que informar a gente pra gente resolver, né? Então, tem que ter essa proximidade com o paciente, ele tem que ter essa confiança em você. Porque querendo ou não, você tá mudando a vida dele, né? Ele tinha uma vida antes, você mostrou um caminho pra ele mudar. Então, você tirou ele da zona de conforto dele. Se ele tiver alguma coisa de problema, você tem que estar ali para dar o respaldo, para dar a base para ele se sentir seguro. E eu acho que é o mais importante. E eu acho que é onde muito médico peca também, né? E não dá essa assistência pro paciente, o paciente acaba ficando bravo também. É justo, né? Porque assim, eu falo, se tem um médico que não quer passar o telefone do seu telefone pro paciente, é um médico que talvez não tenha assinado o X no lugar certo, porque ser médico é assistir, é estar junto, né? Antigamente o médico ia na casa da pessoa para fazer assistência, né? Então... É verdade. É verdade. E tinha o telefone, né? Se ele ligava pro pediatra, enfim, ele ia até a sua casa, ou né, realmente ia até a casa da pessoa. Era um convívio, né? Tipo assim, no médico... É o médico da família. Eu acho que o médico, ele perdeu um pouco isso, né? Porque na época que ele se enalteceu, né? Que ele achou que ele tinha conhecimento superior às pessoas. Mas eu venho... na linha ao contrário, que eu acho que eu sou igual a eles, eu tenho os mesmos erros, eu tenho os mesmos acertos, Sim, e eu quero demonstrar com que eu posso, no meu conhecimento, eu posso ajudá-los a trazê-los para uma vida melhor. Claro, não vai ter
não vou deixar ele sem problema, não vou deixar ele sem risco, não é que ele nunca mais vai ter nenhum evento adverso na vida. Então quer dizer, Léo, se eu começar o acompanhamento com você, nunca vai infartar? Não sei, né? Pode ser que infarte. Então, assim, mas a intenção é prevenir o máximo possível, né? Porque tem pacientes que às vezes fazem um teste ergométrico 1 ano e no ano seguinte tá não é normal, diferente. no outro dia, no ano seguinte ele infarta. Então, Exato. assim, não dá pra gente saber, né? A medicina é como no amor, nem sempre, nem nunca, né? Exato. Sempre, nem nunca. Mas se a gente tá ali próximo, a gente tá ali pra tentar ajudar e resolver, né? Exato. Não criar outros eventos adversos ali pra pessoa. Não criar impossibilidades, né? Criar possibilidades. Eu tenho paciente que me manda mensagem até quando eu machuco o joelho. E tá certo. Assim, Tá certo. Acho que ele gerou uma confiança, né? Você Exato. deu atenção, você viu que ele Exato. tava ali na frente, né, de você. Então ele se sentiu. Exato. Eu sei que, lógico, todos nós temos nossas falhas, né? Claro. Claro. E eu acho que essa é a parte mais importante. Eu também venho nessa linha totalmente contrária, onde eu não me acho nem um pouco acima dos meus pacientes, até porque eu aprendo muito com eles, assim como eu tento ensinar muito algumas coisas pra eles, mas eu aprendo muito com eles. E isso é o mais importante, cara. Sim. Todo mundo tá igual. Sim. Eu brinco com o Rodolfo, as minhas pacientes, elas me chamam de Bru. Bru, me ajuda. Bru, que aconteceu tal coisa. Bru, me socorre. Vira amiga. Mas tem que Você ser. vira um Hoje amigo. tem vários pacientes que são meus amigos. Mas, pessoal, primeiro, muito obrigado a vocês. Eu também aprendi muito com vocês hoje. Eu sempre venho aqui e tenho aprendido a cada podcast, então acho que vai ser bom, é uma forma até de eu estudar um pouquinho mais ali, sem estar estudando, sugar um pouquinho o conteúdo de cada convidado que vem aqui. Então, muito obrigado por vocês terem dedicado aí essa noite aí com a gente. Eu acredito que A todo gente mundo... que agradece o convite. Muito legal essa experiência. Muito, muito. Minha segunda vez aqui, eu não canso de falar, né? Que é uma experiência muito boa de estar conversando e tentando transmitir um pouco do nosso dia a dia, do que a gente sabe e também aprendendo. E do que a gente não sabe, porque é exatamente isso, né? Essa Exato. troca de informações. É Exato. impossível saber tudo, né, gente? E às vezes a gente não tem esse tempo pra conversar no consultório atendendo um do lado do outro, né? É verdade. E exatamente isso. A gente tem que falar o que a gente sabe, claro, e também aprender o que a gente não sabe. Porque se a gente tá num ambiente onde a gente não tá aprendendo mais nada, a gente tá no ambiente errado. Né? Então a gente tem que sempre sair da zona de conforto e aprender com os outros, escutar. Eu acho que é o que mais está faltando hoje em algumas partes da medicina, é escutar o colega. Né? E isso faz toda a diferença. Eu acho que o podcast vem para muitos amigos, muitos colegas médicos, para muitas pessoas que gostam dessa pegada de conhecimento, de bem-estar, de saúde, de... É uma linha de comunicação mesmo. Uma linha de comunicação para todos, para aprender mesmo e para não se automedicar também, gente. Então, aproveitando que você falou aí, dá um último recado para o pessoal de casa hoje que quer fazer uma reposição hormonal. O que você aconselha? O que você daria aí de último recado sobre todo o tema, sobre tudo que a gente conversou? Bom, primeira coisa, não faça uma reposição hormonal sozinho. Faça um acompanhamento. Não vá em coach, não vá em colega, vá no médico confiável, que você confie, faça seus exames periódicos e cuide do seu corpo. Corpo, mente, espiritual e social, para que o seu bem-estar esteja em equilíbrio, para que daí o hormônio seja a cereja do bolo para melhorar cada vez mais essa performance, entregar cada vez mais essa performance do dia a dia para que você encontre a sua melhor performance e o seu melhor bem-estar. Legal, e o pessoal que quiser te encontrar um pouquinho, tirar umas dúvidas, onde que eles te encontram? Meu Instagram é dr.rodolfobuoso. Eu atendo aqui em Jundiaí na Uicense e em São Paulo também atendo e online. E quem quiser lá, só mandar uma mensagem no direct e a gente conversa, sou super aberto, fica tranquila. Qualquer dúvida também, nenhuma dúvida é uma dúvida ruim, todas as dúvidas são dúvidas boas. Boa. Bru. Obrigado, Léo. Dá seu recadinho para as mulheres aí, que eu acho que precisa realmente ter mais colegas com essa visão realmente de integratividade na parte da ginecologia.
e onde elas podem te encontrar e dar um recadinho. Eu queria, assim, dar o recado para que as mulheres não tenham medo, né, de fazer reposição hormonal, porque só traz benefícios. Se sua avó teve câncer de mama e você não tem nada a ver, você pode fazer reposição hormonal, não cria um bloqueio, né? Muitas vezes a gente cria bloqueios na nossa mente, pensamentos negativos, de coisa ruim. Não tenham medo, com acompanhamento e com médico, a gente faz isso com muita segurança e isso traz uma melhora de qualidade de vida muito grande para a vida de vocês. Se vocês quiserem me encontrar, o meu Instagram é DRA, de doutora.brunabolani. E é isso aí, pessoal. Fico à disposição aí para dúvidas e tudo mais lá pelo Instagram, se quiserem me mandar perguntas. Pessoal, então chegamos ao fim de mais um Incêncast, mais um episódio. Aprendi bastante hoje, espero que vocês também tenham aprendido bastante. E se você gostou desse conteúdo, tem gostado desse conteúdo, quer que alguma pessoa que é próxima a você e assista esse conteúdo também, tem essa mesma oportunidade, né, que você teve de escutar, de aprender um pouquinho, mande para essa pessoa. E se você gostou, também dê uma curtida, dá um like, compartilha pra gente, também liga o sininho lá, por favor, no YouTube. E agora a gente tá no Spotify também, então dá pra você colocar lá, escutar a gente quando você tá no trânsito, que é bem legal. Tá ficando chique esse negócio aqui. Então, a gente tem que evoluir, né? Não pode parar. Cara, ou a gente tá indo pra frente ou a gente tá andando pra trás, né? Nunca. Foguete não dá. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade de falar mais um dia com vocês. Até o próximo episódio. Tchau, Obrigada. gente. Tchau, tchau.